Galerinha, galerinha, retornamos com vocês, projeto de aprendizagem interdisciplinar para esta galerinha forte. Eita, galera forte, ó. Pessoal aí tá marcando presença. Vamos começar essa disciplina. Olha aí o nosso tema, olha a continuação sobre agronegócios. Olha a temática que nós vamos estar falando hoje. Vamos finalizar essa temática, né, gente? O objetivo hoje nosso é fazer com que você tenha essa percepção, tá? Do grande potencial que o Piauí tem, que o Brasil tem em relação ao agronegócio, tá? E é um tema que você pode desenvolver no desenrolar do projeto. Vamos que vamos? Vamos para frente? Vamos lá. Olha só, o objetivo aí, meus queridos que estão nos nossos polos aí, do Expedito Lopes, é isso? Francisco Aires, Gil Boás meu diretor, Gil Boás, ó, quem mais? São Miguel do Tapuio, Santo Antônio de Lisboa, Santa Filomena, eita Santa Filomena, Oeiras, Várzea Branca, rapaz, a turma tá botando quente, olha aí. O que a gente tá aí, olha, ó, Sandrinha entrando, Luzia Carvalho aí presente, Jaiane Silva também presente, turma forte, rapaz, Santa Rosa aí mandando ver, ó, Santa Rosa mandando ver, é isso aí, vamos que vamos. Então, queridos, o objetivo de hoje é você também continuar reconhecendo a potencialidade, o potencial que o nosso estado tem, que o Brasil tem, tá? Focado. Grande, meu querido Henrique, Cleidiano Henrique. Vamos para cima, meu querido. Então, essa atividade, ela tem uma repercussão em outros setores, como produtoras de rações, empresas de laticínios, fabricantes de sucos, moinhos, armazéns e cílios, ou seja, tem essa repercussão de uma forma geral. Então, se você for ver, gente, a cadeia de agrobusiness, de agronegócio, ela tem uma repercussão extraordinária. Não é só ligada à agricultura, não. Ela tem uma repercussão muito positiva, tá? Então, veja, não, meu diretor, a situação aí, ela é de impacto. É por isso que a gente tem que estar estudando ela em projetos, para você ter essa temática, e essa temática, ela se fazer por onde você pesquisá-la. Com a ajuda, por exemplo, do seu professor mediador aí, você pode desenvolver temas voltados para o agrobusiness. Olha só alguns dados que eu vou colocar para você aqui, levantando já em uma situação que você pode já começar a ver o que acontece na sua região. Primeiro eu vou para a questão macro, tá? Participação da safra, né, da produção agrícola, em específico, por região, nacionalmente falando, tá? Aqui já digo de cara que não é sudeste, aqui é norte. O norte que está empatado, ó, com a região nordeste. Pode ser, pode. Eu tenho um campus ali, eu tenho o desenvolvimento, então está faltando o norte aí, que o IBGE, né, nessa arte aí, não ocorreu um errozinho na fonte, e aí mostra o seguinte, que o grande investimento, a grande parcela de projeção, por exemplo, até 2017, e isso vem se aumentando, tá, gente? Por parte das empresas no centro-oeste. Nós temos o Nordeste aí em último, mas uma crescente. Em segundo, nós temos de percentual o Sul, pelo histórico já de cultivo da terra. Tá? No entanto, a gente precisa fazer algumas definições, deixar claro, tá? Isso, pessoal aí de Padre Marcos, mandando ver, o meu Cleidiano Henrique, exatamente, estamos juntos. Essa definição em relação
aos 3 níveis que nós vamos estudar. Veja bem, o agronegócio ele intercala nesses 3 níveis. Ele precisa desses 3 níveis. O primeiro nível dele, o primeiro nível que eu tenho que estar analisando é onde estão os atores deste setor, ou seja, os produtores, micro, pequeno, médio ou grande produtor, aqueles de grande porte. Aí você deve me perguntar, professor, os micro, existe uma atenção para eles? Bem, agora, ultimamente, nos últimos 10 anos, a ênfase está sendo grande em relação a isso, certo? A ênfase está sendo grande em relação ao microempreendedor que está ali com o seu crédito sendo disponibilizado, como é que eu desenvolvo esse crédito que possa ter mais acessibilidade para o pequeno, para o médio, equiparando um pouco com o crédito do grande, porque o grande já tinha um atendimento privilegiado. Só que não é só isso. O segundo nível trata de quem fornece, meus queridos, fornece os insumos, como máquinas, equipamentos, sementes e defensivos. Quem fornece são os stakeholders. Eles são os grupos de interesse, os parceiros, os fornecedores, de uma forma geral. Eles estão ali também tendo que estar alinhados com o que vem de inovação em tecnologia, o que vem de criatividade em relação a, por exemplo, fertilizantes, a defensivos, a monitoramento das lavouras. Então, está tudo ligado a isso. Quando eu parto para o último nível, que é o terceiro, aí você também entra com algumas reflexões acerca dessa cadeia de distribuição. Porque essa cadeia de distribuição nada mais é o pós-porteira aberta. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho o antes da porteira abrir, o durante a porteira sendo aberta e o pós. A porteira sendo aberta quer dizer o seguinte, quando o produto sai, como é que eu vou escoar essa produção? Por meio de uma logística. Aí é que entram os atores da cadeia de distribuição. Que lá na frente nós vamos reforçar essa cadeia de logística por meio do SCM. O SCM, gente, que é o Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, certo? Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vou colocar só a siglazinha aqui, depois eu coloco o significado direitinho. O SCM quer dizer o S, Supply, o C quer dizer Chain, e o M quer dizer Management. O Management está ligado ao gerenciamento dessa cadeia de suprimentos. Todavia, no entanto, contudo, entra todo o aspecto de lidar com as empresas distribuidoras e saber quem são os canais de distribuição em relação aos supermercados, principalmente, entender um pouquinho mais sobre isso, ter essa percepção de que você ter o contato direto com os distribuidores, com os atacadistas, vai te dar a percepção também do consumidor final, a conexão com eles. Então, quando você vai fazer um projeto, vai levantar dados acerca do segmento, você tem que, de forma bem concisa, mas tem que buscar uma pesquisa nesses 3 níveis, porque eles vão estar impactando tudo que você vai estar mexendo em relação ao agronegócio. Um tema extremamente pertinente para você avançar. E aí os meus queridos professores mediadores de todos os polos, que estão antenados nessa temática também, eles podem muito bem, né? A partir do momento que a gente começar uma nova fase, que é a fase de construção do projeto, vocês podem escutar e ter ali, né, escutar, que eu digo, os anseios de quem quer fazer o projeto com o que está acontecendo no cenário de onde você está. Então, a ideia é você pegar situações que você possa ali resolver em Padre Marcos, por exemplo, levantar como um questionamento para poder gerar soluções, resolver alguma coisa que está acontecendo lá em Geminiano, resolver alguma coisa que está acontecendo lá em Nossa Senhora do Rosário do Piauí, de Rosa do Piauí, tá? De Várzea Branca, ou qualquer outro
que tenha a necessidade de estar levantando questões acerca do agrobusiness. Mas mesmo assim, professor, sem ter essa potencialidade, pois é, você pode, num trabalho, num projeto, levantar isso, gente. Entenda o seguinte, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Veja o seguinte, entenda aqui, não é porque o meu projeto, olha só, não é porque o meu projeto, né, aliás, o meu município, a minha região, ela não tem o agronegócio pujante, que eu não vou fazer uma pesquisa voltada para isso. Aí é que está a grande sacada de você levantar um trabalho, um projeto que você possa estruturar em cima do que você exatamente não tem. Porque aí é que vem a inovação, aí é que vem a criatividade. Isso é que dá a ideia para você dizer o seguinte, por que é que o nosso município não tem? Por que é que a nossa localidade não tem? Quais são os pontos fracos? Quais são os pontos fortes? Quais são as ameaças externas? As oportunidades que eu tenho para poder levantar? Quem sabe se a partir, por exemplo, de um projeto seu, isso não possa surgir uma ideia e aí se enveredar para começar a se trabalhar. Tá certo? Então, faça essa reflexão durante a aula, durante os temas que são aplicados, porque é isso que vai consolidar você como alguém que vai ser um pesquisador e vai escolher uma temática. A temática do agronegócio é uma temática super realista, super em pauta hoje, porque a nível nacional nós somos grandes produtores de vários produtos. Então, a gente tem uma participação muito boa a nível de market share, de fatia de mercado, em termos de exportação. É claro, o foco da exportação está ali, por exemplo, elencando todos esses alimentos que a gente vai falar sobre eles, sobre a soja, sobre o feijão, sobre o arroz, sobre o algodão, mas também temos outros produtos que nós exportamos. Então, você começa a entender que essa situação precisa ter uma leitura macro e depois uma leitura micro. Como é que eu posso pegar esse conhecimento que eu estou discutindo com o prof, que eu estou discutindo nessa disciplina, que eu pego de outras disciplinas, mesmo estando aí na percepção, né, de ter uma profissão voltada para o secretariado, mas que o secretariado, por exemplo, imagine, o secretariado no agrobusiness. Imagina aí, tá? O quanto se precisa do profissional para lidar com esses conceitos, para trabalhar nesses níveis. Então, se imagina nesse cenário, porque a sua profissão é a profissão do presente. É a profissão do agora, de diferencial agora. Tá? Vamos que vamos, pessoal aí, ligadinho na nossa aula. Vamos para os slides. Então, é aí que você, como profissional de secretariado, vai saber o seguinte, eu tenho que lidar com muitos técnicos. Dentre eles, aqueles que vão cuidar da parte física, do agrobusiness, e a parte biológica. Ou seja, eu coloco aqui algumas peculiaridades. Né? O técnico em secretariado, gente, o técnico em secretariado, ele tem que entender e entrar no mundo, tá? Preste atenção. Entrar no mundo desses técnicos que estão ligados à questão física. Olha o mundaréu de nomenclaturas que ele precisa entender acerca de clima, de terra, de controle de água, de capital e de distância do mercado. Quando eu entro nestas perspectivas aí, eu vou ter que me especializar, porque você vê, das 5, 4 elas vêm destrinchadas, elas vêm dissecadas, como o clima, por exemplo, que vem trazendo aí o estudo das precipitações, da evaporação, da temperatura, tudo que é usado tecnologicamente de informação hoje, está ligado também às informações que você vai estar repassando de setor para setor, de unidade estratégica para unidade estratégica. Então, o secretariado ele vai ter que estar lidando com essas informações aqui, fora essas informações da Terra, nos sistemas sendo arquivado, nos sistemas de informações. Olha só,
Você lidando, estando nesse setor, colocando as informações no sistema, no SIG, no chamado Sistema de Informações Gerenciais, você como profissional vai ter que saber nomenclaturas de topografia, de fertilidade, de estrutura. Mas não para por aí, não. Eu tenho ainda sobre o controle de água e capital, que entra a irrigação, a evaporação, a construção, as máquinas, as ferramentas. Olha o tanto de informação que você precisa estar acompanhando, minha querida Maria Sônia Rodrigues. Pois é, os técnicos em secretariado, eles vão estar com esta conexão e vão ter que estar se adaptando constantemente à situação. Eu aposto que vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir porque vocês são da geração X, aliás, geração Z. Vão estar lidando com a geração X e com a geração Y. Quem nasceu depois dos anos 2000 é da geração Z. E a geração Z só tem que ter um cuidado, é com a acomodação, certo? Geração Z, cuidado com a acomodação. Você tendo um propósito, por exemplo, de trabalhar dentro do setor de agronegócio, você pode elaborar um projeto com a temática em cima do seu cenário, em cima do que você vive no teu município. Porque se eu for para outro lado, por exemplo, se eu tiver uma aproximação em relação aos conteúdos, né, que envolve o mercado, eu também vou ter que inserir lá no meu sistema de informações nomenclaturas voltadas para ele. E quando eu falo nomenclatura, gente, eu falo mesmo termos técnicos, termos em que você vai entender sobre ferramentas, metodologias. E quando eu falo sobre a questão dos técnicos na parte biológica, é porque se eu não entendo sobre espécies de animais, sobre as culturas, sobre as pragas de uma forma geral, e não insiro isso num sistema de informações gerenciais, as doenças que mais ocorreram, os insetos que estão atacando a minha lavoura, as ervas daninhas e etc e tal, se eu não mapeio isso e eu não tenho conhecimento, como é que eu vou ser um bom executivo? Como é que eu vou ser um secretário ou uma secretária executiva de grandes organizações no agrobusiness? Hoje eu coloco para vocês, um dos melhores salários que estão se pagando é exatamente neste setor. É claro que tem outros, mas são mais estressantes, como o mercado financeiro. Mas você entra aí como um prestador de serviço e os serviços estão realmente sendo uma grande mola propulsora no estado do Piauí. Eles estão crescendo e na esteira desse crescimento, gente, lembra, na esteira desse crescimento vem o quê? Vem o agrobusiness como um potencial enorme do estado do Piauí e do Brasil. No entanto, entenda o seguinte, vale dizer que há outros setores da economia que se relacionam sempre, como a gente já colocou, direto e indiretamente com o agronegócio. Exemplo, as indústrias financeiras, automotivas e farmacêuticas. Como assim, professor? Os bancos, as agências de fomento, principalmente para a melhoria de obtenção dos créditos agrícolas, o seguro rural, você sendo um profissional, secretário executivo ou secretária executiva, você vai ter que estar lidando constantemente com gerentes de agências, eles oferecendo, por exemplo, produtos das agências em termos de facilidade para você lidar com as informações, porque em algum momento até mesmo informações financeiras você vai ter que estar um pouquinho mais próximo ou mais próxima. A questão da automotiva, do setor automotivo. Se eu não tiver ligado com o que há de mais novo em inovação, em tratores, em equipamentos, vai ser praticamente uma morte para a sua carreira, porque este setor também ele está lá concomitantemente tendo efeitos e recebendo efeitos também do setor de agrobusiness.
A criatividade nesta área, ela não tem limite, gente. Nós temos tratores inteligentes hoje, com temperatura readequável. Nós temos tratores, máquinas que fazem um trabalho só por monitoramento em computador, ou seja, um profissional fica, dependendo do tamanho da lavoura, fica dentro do escritório monitorando o trator e ele fazendo o trabalho todo sem alguém lá dentro. É claro que isso em determinados trabalhos, não é sempre, porque você vai ter que ter a atuação do ser humano aí. Fora que eu tenho um outro segmento que é a questão do setor de farmacêutico, que traz aí o cuidado em relação ao que a gente ouviu falar, por exemplo, na pandemia e muito, as vacinas, gente, as vacinas. O setor pecuário, ele tem que estar, por exemplo, a vacina contra a aftosa, ele tem que estar ali em cima, monitorando, vendo, mapeando o que está acontecendo e atualizado o que está acontecendo nesse setor. Por que eu digo que está atualizado? Porque quando eu parto, ó, aí tem algumas informações que a letrinha está meio achatada, mas eu vou colocar para vocês. Você vai ter que ter essa aproximação, porque vão vir alguns produtos, por exemplo, no setor financeiro, como poupança rural, como os depósitos, como a facilitação de ações, como as fontes, principalmente de financiamento, BNDES, fundos constitucionais, incentivos à questão financeira das instituições, além da questão dos créditos em cálculos de juros. Isso tudo antenado para o benefício de quem? Dos produtores, das cooperativas, de produtores rurais, dos agentes envolvidos na questão dos serviços agropecuários e dos serviços de escoamento da produção. Se eu quero facilitar a logística, aí é o grande ponto que precisa ser atacado. Este é o grande ponto que precisa ser atacado. A facilidade em relação a isso. Entenda o seguinte, tendo em vista isso, eu tenho que também focar em outros pontos que marcam este segmento. O segmento que é alavancador do nosso país, quando eu digo alavancador, em termos de atividade econômica, em termos de lucratividade, ele tem alguns pontos que precisam ser analisados, a começar por esses três. Disponibilidade, certo? Disponibilidade. Menos de 10%. Olha só, gente, este número. Menos de 10% do território brasileiro é focado no cultivo. Agora, por quê? Se nós temos um país continental, várias razões, você pode correr atrás delas. Boa tarde para São Miguel do Tapuio, muito bem. Gostei do boa tarde aí, em caixa alta, hein? Boa tarde com energia, né? Para a turma acordar, isso mesmo. Vamos que vamos. Quero participação de vocês. Quando eu falo de disponibilidade, é o seguinte, olha só, menos 10%, então tem muita coisa ainda para crescer, para gerações que vão vir. O ambiente, ele pode ser favorável ou desfavorável. Eu tenho o favorável, que vai incluir a abundância. Eu tenho um solo propício para o plantio em algumas áreas, eu tenho água, eu tenho a luminosidade, é propício. Mas eu tenho também um clima difícil em algumas regiões. Por quê? Porque no agronegócio eu tenho os desafios de algumas regiões com relação à estiagem, às pragas, às doenças de lavouras, às chuvas, que me trazem, de certa forma, uma análise de ameaças que eu tenho que estar mapeando constantemente. Isso tem que estar no meu planejamento estratégico. E você já tem o conhecimento de que o planejamento é uma ferramenta flexível. Tem que ser uma ferramenta flexível, mas o que eu não posso flexibilizar é a execução do planejamento. Para isso, eu preciso entender sobre o segmento, sobre os principais pontos que marcam este segmento. Todavia, há alguns dados que eu preciso que você analise junto comigo. Olha só este gráficozinho aí, certo? Olha só. Colunas em verde.
agronegócios. Colunas em vermelho, demais setores. Colunas que são cortadas por esta linha verde. O saldo total em termos de equilíbrio, tentativa pelo menos, de equilíbrio na oscilação em relação ao crescimento do agronegócio. Você vê que lá em 2010, começa com 17, aí vai para 25, passa por 14, desce para menos 9, menos 9,9, passa por 13,7, chega a 40,2, 56, que é o pico máximo, volta para 46,6, para 35,2, vai lá para 50. Opa, eu tenho aqui 50,6, que teoricamente é o principal ponto em 2020. Durante a pandemia, claro, ocorreu o consumo grande de alimentos durante a pandemia, só que eu tive um número também de declínio nos outros setores, os demais setores do saldo total. De uma certa forma, eu tive um avanço, mas perceba o seguinte, em 2017, o declínio com os meus parceiros, setores, de uma forma geral, foi menor. E eu tenho aí uma taxa que foi menor, que ao mesmo tempo eu tive o crescimento do agronegócio. Então, teoricamente, 2017, ele é um marco dentro do agronegócio, como crescimento equilibrado. Se eu for para o quantitativo, apenas eu tenho o ano da pandemia, tá? Mas perceba que 2 anos também são marcados por um desequilíbrio, onde eu tenho o maior número dos meus setores que estão lá ligados ao agronegócio, com um percentual extremamente negativo em 2013 e 2014. Extremamente negativo. Lá no início da década depois dos anos 2010, foi um marco porque este começou a analisar estes contextos. Agora entenda que toda esta situação, ela vem aos poucos mostrando uma oscilação para cima, um crescimento para cima. Qual é a análise que a gente faz? É que mesmo assim, eu ainda tenho que saber que existe complexidade dentro do setor, a diversificação especificamente dos produtos, de forma excessiva, e ainda a busca pela profissionalização da gestão das famílias no agrobusiness, gente. A complexidade aí cai em cima daquilo que a gente já falou, que é a distribuição, onde eu tenho que ter o SCM, que é a ferramenta que destrava a logística. Nós não temos só isso, nós temos que ter as nossas rodovias. As rodovias fazem parte de um grande desafio, de uma grande ameaça, porque elas não são tão boas assim. A diversificação, o mix de produtos, de uma certa forma, espalha muito a minha produção. E aí eu tenho de flores, frutas, hortaliças, até açúcar, café, algodão, soja, cacau, borracha, carnes, ovos, madeira. Eu tenho N produtos. Como se não bastasse, a gestão profissional das famílias, que agora que vem pegando um modelo de sucessão, ou seja, a dificuldade é grande porque às vezes os filhos não têm tanta competência com os pais que começaram ali aquele investimento no setor. Então entenda, veja bem, a sucessão tem que ser profissional e algumas vezes até mesmo os filhos não querem participar desse processo de sucessão, querem colocar profissionais da área e profissionais que vêm tentando buscar a ascensão. Então, a gente vê, por exemplo, no Piauí, ainda passar de pai para filho a gestão, e a gestão sendo profissional? Sim.
com grandes modelos, até mesmo com conselhos administrativos, tá, gente? Até mesmo com conselhos administrativos. Agora, entendo que também existe um foco na sucessão familiar que precisa ser planejada. Olha de novo o modelo de gestão aparecendo dentro do projeto. O planejar. O planejar para se chegar aonde quer atacar, que é exatamente as metas de desenvolvimento desse nicho, desse segmento, que vem crescendo ano após ano. Então, eu percebo que você, como técnico em secretariado, quanto mais você tiver proximidade com esse mercado que é voltado para a exportação, veja só os números. Olha só os números, inclusive na pandemia, tá? Olha só o que a tecnologia de expansão, ela vem avançando. Nós hoje, meus queridos, temos uma tecnologia extremamente avançada nos últimos 2 anos. Avançamos uma década. Como é que é, professor? É isso mesmo. Uma década. Quando eu falo 75% dos fertilizantes são importados, né? O Brasil negocia boa parte da sua produção com outros países. Mas, por exemplo, ainda depende dos fertilizantes. Olha só que disparidade. A guerra da Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, fez com que nós ficássemos com a corda bamba ali em relação aos fertilizantes. Teve que se trabalhar um plano B, C, D em relação a eles. Ir para o Canadá, renegociar, trabalhar a independência em termos de fertilizantes. Quer dizer, é preciso ir pela dor e não pelo amor, né? Foi pela dor para poder ver se colocava em oposição estabelecida aí de controle constante. Agora, em 2020, no início da pandemia, olha quanto foi aí exportado. Olha só aí, 82,97 milhões de toneladas de quê? De soja. O nosso principal produto, soja. E depois, 32,5 milhões de toneladas de quê? De milho. Então, carros-chefes e negociados, inclusive na Bolsa de Valores. Quando eu parto para a questão do monitoramento tecnológico e expansão do agrobusiness, eu tenho hoje aplicativos controlados por drones, aplicativos que controlam drones e que você está conectado diretamente com as suas bases por meio da internet, a internet no campo. Olha aí, por um smartphone, você pode monitorar vários dados. Opa, é mais informação para o técnico e secretariado, para a técnica e secretariada. Secretariado é ótimo. Em secretariado, a técnica que ela possa entender sobre o digital. Se não entender, está fora do mercado. Pessoal, eu quero trabalhar no setor de agrobusiness, que eu estou começando a ficar encantada e surpreendida. Opa, uma palavrinha aí que a gente reforça muito, né? Surpreender e encantar. E você tem que estar preparado para essas surpresas e o encantamento mesmo, porque você pode monitorar os seus colaboradores via aplicativo hoje, lá no campo, na lavoura. Você pode monitorar aonde é que eles estão, a localização, se o tempo está para chover ou não, se é hora de irrigar ou não. Eu tenho dispositivos que vão estar alertando, principalmente com a incidência do sol. Se o meu plantio está sofrendo com isso, ele vai ter lá sensores no campo para estar monitorando isso constantemente. E olha que sensacional, gente. As pragas. Uma grande ênfase em relação ao monitoramento eu vou poder localizar aonde tem mais pragas para eu poder trabalhar com fertilizantes e trabalhar este concreto de forma concreta.
E, falando em concreto, verificaram como é que está meu solo. Chegou-se ao ponto, meus queridos, de se colocar sensores no solo para identificar as movimentações, o que está acontecendo. Então, a tecnologia, ela está muito, mas muito além do que a gente esperava. É coisa de cinema. Professor, e essa tecnologia já chegou no Piauí? Já. Lá no Mato Piba, a gente já falou dele? Pois é, lá no sul do Piauí, nós temos as chamadas empresas high-tech. High-tech, high-touch, de tocar, e high-tech principalmente, que trazem na mão as informações acerca do que está acontecendo. Boa parte do que eu estou colocando para vocês é de extrema culpa de quem correu atrás primeiro. Quando eu falo extrema culpa, eu falo em relação àqueles grandes players. A culpa aí, ela pode ser uma situação positiva e negativa, tá? Por quê? Porque foi por causa dos grandes players que têm, né, o domínio de poucas empresas de porte grande, que, de uma certa forma, mantém os oligopólios, tá? Conglomerados de empresas gigantes, né, com menor preço de oferta, que dão condições para o pagamento, que podem, às vezes, até quebrar os micro, pequenos e médios produtores rurais. Agora, os players mundiais, os jogadores mundiais, são como são chamados, no caso, os empresários. Eles estão percebendo que os pequenos, eles precisam de ajuda. Porque se eu tiver só grandes corporações, eu vou ter uma injustiça muito grande. Ora, todavia, contudo, no entanto, saiba que esses grandes players servem de cases, os chamados casos, né? Os cases de benchmarking, ferramentas que você já ouviu várias vezes o teacher falar, porque são as melhores práticas a serem estudadas. Melhores práticas a serem estudadas. Meu querido e minha querida, você vai com nomenclaturas na sua cabecinha para dar um show no mercado de trabalho. Você não está à toa aí, não. Você não está à toa sentadinho aí do outro lado da telinha, não. Pessoal aí de Colônia do Piauí, de Francisco Aires, de Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, São Miguel do Tapuio, Várzea Branca, Geminiano, Turma Forte. Faltou alguém, meu diretor, falar? Não. Mas se faltou, vocês me digam. Se vocês não ouviram o nome do município de vocês, vocês me falem. Eu quero saber se vocês estão aí mesmo, né? Então, vejam. A nível nacional e repercussão da nossa nação no mundo, quando eu falo de market share, o share mundial, a fatia que nós temos de parcela dentro do mercado mundial. Olha aí. Olha só a primeira. Soja, maior produtor mundial, maior exportador mundial. Metade só, viu, gente? Só metade do que é produzido no mundo. É de se orgulhar, não é? E nós temos que potencializar isso mais ainda. Colocar força. Ah, rapaz, olha a Simone Martins aí colocando. E Ribeira do Piauí, cadê? Rapaz, é por isso. É por isso que eu queria saber se tinha gente de outro lugar, se estava aí assistindo direitinho, né? Porque aí a gente já sabe que Simone Martins está aí junto. Muito bem, minha querida. Show de bola. Quando eu parto para entender um pouquinho mais sobre o mercado, você veja, ó, maior produtor, maior produtor, maior produtor, maior produtor, sendo que aqui, terceiro maior produtor de carne de frango, segundo maior produtor de carne bovina, os outros
todos, primeiro lugar, gente. Em termos de percentual na fatia, 37, aqui nós chegamos, suco de laranja 75% do que é produzido no mercado mundial. Olha a potência que nós estamos aí, tá? Se o seu município está aí, Eliseu Martins aqui, olha, Elisiane Gomes aí botando quente. Isso, claro, tem que provocar vocês, né? Ver se tem gente aí de outros municípios e outros polos. Porque aí se eu não falei, vocês falam para eu poder estar mencionando. Mas esse cenário aqui, que eu estou colocando para vocês, mostra isso, tá? Mostra essa questão de se envolver um pouquinho mais com esses dados. Todavia, você vê alguns outros dados acontecendo aqui, ó. Veja bem, o Piauí ele ocupa a terceira posição no Nordeste, tá? O potencial ficamos atrás da Bahia e do Maranhão. Ainda assim, tá? Lá Balsas do Maranhão, potencial ainda extraordinário. Ocupa a segunda posição em arroz, no Nordeste também. A segunda aí já não perde da Bahia, já perde só do Maranhão, mas contribui e muito para o nível nacional. Agora veja, quando eu coloco esses dados para você aí, das lavouras temporárias, aí você deve perguntar, poxa, o meu município não está aí. Pois é, Eliseu Martins não está aí, Ribeira do Piauí não está aí, nem Padre Marcos não está, né? Não estão aí. É claro que você tem que saber o porquê. O porquê que Pio IX é o primeiro, com 7,5 toneladas, focadas, no feijão. É porque ele tem potencialidade em relação aos outros. Olha os outros aqui, todos esses produzem. O que eles estão fazendo para melhorar a sua performance? É um grande fator. E o que o seu município está buscando aí para melhorar e trabalhar a agricultura nesta área de produção de lavouras temporárias? Um grande tema para você iniciar o seu projeto. Assim como outras pautas que a gente pode colocar, porque esse aqui, é de 2018, fonte do IBGE. Mas atualmente o Piauí ocupa a terceira posição, de novo, no Nordeste, atrás da Bahia e do Maranhão, em relação ao milho. E a mesma terceira posição em relação ao feijão. Por quê? Entra outro no cenário aí, que é o Ceará. Trabalhou muito essa perspectiva. O Ceará nem estava nesse cenário há alguns anos atrás e passou a ser o primeiro. Fruto de pesquisas, fruto do desenvolvimento dessas pesquisas contínuas, que você pode começar a fazer nessa fase estudantil. Olha só a projeção aí do feijão no Brasil. Olha aí do nosso alimentozinho. Eu tenho em hectares, a primeira, segunda e terceira safra, onde eu tenho um declínio em 2018, 2017, 2016 para 2018, não é? Tenho um pequeno acréscimo, positivamente, e tenho um declínio de novo. Já na produção, com as 3 safras, tenho um declínio, tenho um empate, né, mais ou menos aqui, então eu coloco mais ou menos e tenho um declínio. Se você for somar em termos de crescimento de hectares e também toneladas, você vai ver a representatividade dos preços em agosto. Olha só, de 2018, caindo, porque as médias nacionais de safra também vêm caindo. Tá, existem explicações. Pode ser uma pauta para vocês estudarem o projeto de vocês em relação ao impacto destes números. A soja, gente, ela é hoje a nossa principal cultura, tá? Quando se trata de agrobusiness, agronegócio. Em 2021, esperava-se uma produção aí, girando em torno
de 2.700.000 toneladas nesta área específica aí. Os números ainda não fecharam especificamente, mas chegou perto disso, tá? Os últimos números mostram isso. Já no arroz, ele entra com a perspectiva de crescimento, e esse crescimento na área colhida. Então, as circunstâncias fizeram com que também ocorresse um avanço. No entanto, a soja, como principal cultura, ela vem com investimentos consideráveis. Entre o Nordeste, 12%, como a terceira ali, Maranhão, com 40%, disputando a liderança com a Bahia. O Norte, olha a contribuição do Norte aí, 65%. Olha a briga feia lá no Sudeste e no Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso com 96%. Então, somos e temos um potencial esplêndido para correr atrás, porque isso é até novembro de 2021, ano passado. Olha o quanto a gente tem de potencial para alavancar isso. Sem esquecer que eu também posso avançar em outras culturas, como a do milho, porque o milho teve uma queda, gente, nessa produção agrícola, de uma forma geral. O feijão também estimando um crescimento de produção, tendo uma previsão também desse crescimento, porém, ele vem estagnado. Os números mostram isso. A estagnação, o desequilíbrio, o investimento no principal potencial, que é a soja, ela vem se propagando e mapeando as suas regiões constantemente, como, por exemplo, o último mapeamento, agora neste ano, no dia 12/2/22, em fevereiro, com dados da CONAP, tá? Órgão que trabalha exatamente focado no agro, levando informações, levantando essas informações. A nível nacional, a soja ela tem uma representatividade enorme. Olha só, por mais que o Piauí fique último, porque nós não temos dados do Rio Grande do Sul, por exemplo, você vê que o Piauí tem um potencial que é fora de série, porque ele está ali quase empatando com a Bahia. É claro que o Mato Grosso ele desponta, porque ele já há muitos anos, há muitas décadas, tá? Há muitas décadas ela desenvolve essa cultura da soja. Então, não tem como competir. Mas o potencial ele vem a cada ano melhorando a sua percentagem na área colhida. Piauí se destacando aí. Então, mostra que o assunto é um assunto positivo a ser trabalhado. Tudo bem aí? Tudo bem. Sabendo que eu sei, que tu sabes, que nós sabemos, nós vamos avançar em quê? Nos principais destaques, que é a soja e o milho. Apresentaram, de 53% e 42% um crescimento dessa produção dos grãos. Repercutindo em quê? Repercutindo num cenário vasto como esse que você está vendo aí, tá? Sobrando. É claro que tem a questão do escoamento, que também dificulta, porque já que eu quero escoar, exportar ele, eu tenho que tentar buscar correr atrás. E o que vem acontecendo, por exemplo, até durante a pandemia, foi uma exportação batendo recordes. Crescimento nominal de 66, 73%, gente. 63%. Os produtos que foram exportados aí, que são colocados na mesa, totalizam 97% das exportações piauienses. 90%, tá? O Piauí com um grande potencial exportador, só que ele vai focar nas ceras, vegetais, no mel, na soja triturada e no milho. 2020 ele vem com a repercussão de ter aí aferido 5 vezes o valor. Aliás, 2021. 5 vezes o valor de 2020. Isso é um orgulho. Fontes de pesquisa, especificamente ligadas ao governo do estado, traz aí quem são os 10 primeiros que exportam produtos com as suas relações determinadas por cada um desses produtos. Lagoa do Barro, por exemplo,
ultrapassa Teresina, a capital. Ultrapassa com equipamentos, com insumos para equipamentos elétricos. Esses são só os 10 primeiros, né? Você vê aí que, em termos de fertilizante, olha o que acontece. Na questão de estar importando. Tem o importar é trazer, tá, gente? É trazer. Um número grande. Por quê? Porque lá é o foco, Mato Piba, né? Aonde eu tenho o cultivo da soja. Mas o Lago do Barro está aí com equipamentos elétricos. E Teresina, laminados de ferro, ou seja, a cultura do ferro aí sendo importada constantemente. O que traz aí como resultado? Os 521 milhões de dólares em 2021. Importadas, 10 cidades que mais importam no estado do Piauí. Tá, mas aí para eu mapear o meu agrobusiness, o meu agronegócio, eu tenho que entender quais são os números da soja. Olha o número em relação ao milho, olha o número em relação às outras culturas, você vê que há uma disparidade, né, gente? 300 milhões de dólares. Os maiores crescimentos, o couro preparado, por exemplo, com 4.172,4%, ele também, ele alavanca em relação às outras, ao granito, à preparação capilares, ou seja, ao glicerol. Tudo isso é informação que você pode ter e levantar para potencializar o seu município, a sua região. Então, são dados, são números que são de extremamente importância para o nosso estado, que você, como pesquisador, precisa entender um pouco mais sobre isso. Por que eu falo pesquisador dentro do curso de técnico e secretariado? Porque você vai levantar acerca do desempenho do setor que você se identifica mais, você como piauiense se identifica. É claro que tem que trazer, aí bati e voltou, tem que trazer para a tua realidade, tá, gente? A tua realidade, o setor externo sendo estudado por você, o setor que seja favorável. Nós temos dados, e esses dados estão todos, por exemplo, na base do IBGE. Eu tenho aí que ter, veja bem, pedi para o meu querido diretor compartilhar a telinha. Eu tenho aí muita informação quantitativa e muita informação qualitativa. Qual é o grande desafio de vocês com essa temática do agronegócio? Primeiro, gente, é um tema que, para a profissão de vocês, se você quiser ir para esse segmento, se você quiser criar a tua carreira em cima deste setor, você vai ter que se aproximar mais. Aproveita, você já pensando na tua carreira, já saindo desta fase escolar, já se preparando nos últimos anozinhos aí, para você já ter um entendimento sobre esta área. Use esse projeto para que você entenda um pouco mais sobre ela, porque isso vai te facilitar não só mais naquela ênfase que a gente dá com relação a te projetar para o mercado, não. Mas você chegando, por exemplo, numa entrevista de emprego para empresas dessa área, aí no seu município ou perto do seu município, por exemplo, você vai ter domínio desses dados e você vai poder conversar sobre este setor com as pessoas que estão no setor. Isso pode despertar o interesse por parte de quem está ali te recrutando e selecionando. Então, quanto mais conhecimento e dados científicos você tiver, mais você vai ter a capacidade de persuadir e mostrar que você sabe aplicar o teu conhecimento. Então, o projeto, a disciplina de projeto serve para isso, para te consolidar com conhecimento e você demonstrar isso, na tua rotina, tá? Colocando no teu dia a dia. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá na nossa plataformazinha,
e dá uma revisada nesses conteúdos, tá bom? Vamos encerrar essa aulinha. Vamos dar uma paradinha aí de 20 minutos. Vai, bebe água, dá uma relaxada, estica o corpo e tal, e volta, porque a gente tem outra disciplina aí, tá bom? Fui!